Vamos lá, queridos. Vocês lembram exatamente onde nós falamos na semana passada? Foi sobre o sermão Eu Sei. É que a minha página parece estar diferente da de vocês, né? Na página de vocês aí qual que é? Alguém anotou? Alguém fez uma? 14? 12? 12 não, acho que passou, viu, irmão? Deve estar um pouquinho mais para frente aí, não é? 14, talvez, 16. Que está diferente a minha digitalizada aqui da de vocês. É a 14? Que tem um título. Como deve ser a conclusão. Como deve ser. Aí foi conclusão. Isso. A conclusão, não o apelo, né? Não é o apelo, é a conclusão, não é isso? Que é diferente, tá? Então a gente vai discutir aí. Então, página 14, né? Na apostila, a minha aqui é 16. Não, 13. Ah, da de vocês é a 13. Como deve ser a conclusão? Conclusão. Isso, tudo bem. Conclusão. Tá bom. Antes que eu inicie aqui, eu não sei se os irmãos assistiram lá a ministração, né, a pregação que eu compartilhei com os irmãos no domingo passado na minha igreja, e eu disse para vocês que ia compartilhar lá no grupo, né? Fui até cobrado assim, exigidos, e ainda disseram que ia fazer uma análise da minha pregação. Eu falei, pronto, e agora? Mas quando eu... Foi feito no secreto. Foi feito, graças a Deus. E aí as murmurações e tudo fica no oculto. Outro professor. Amados, eu não pretendi jamais apresentar para vocês ou propor, através de compartilhar minha pregação com vocês de domingo na igreja, um modelo, né, de pregação. É só para dar mais ou menos um norte, uma base, uma noção de como eu me organizo, tá certo? Na mensagem. E aí, olha só, esse foi o meu rascunho, né? Eu peguei aqui peguei um tema, não sei se vocês, quem assistiu, e aí viu lá que eu coloquei um tema, porque o justo sofre. Então esse foi o tema da minha pregação, né? Porque o justo sofre. E o texto que eu peguei foi 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 ao verso 25. Esse foi o texto. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que, aliás, o irmão Antônio também, nós não combinamos, mas eu estava à noite também no domingo lá no pastor Aguinaldo, né? Os irmãos de lá, e aí eu preguei a mesma mensagem. Não tem nada não, irmão, né? Para os irmãos não for a mesma, né? Que eu preguei de manhã aquela mensagem lá, sabe, de Deus, na minha igreja, e à noite já estava engatilhado, né? Só que se vocês, aliás, os irmãos que estavam lá, e se assistirem essa de manhã, embora seja o mesmo texto, o mesmo tema, mas não foi exatamente à risca o mesmo conteúdo. Lógico, no principal foi, mas há detalhes de manhã que eu não falei à noite, e o que eu falei à noite não falei de manhã, porque a mensagem não é mecânica, não sai de uma forma programada, no sentido assim exatamente, a gente se organiza e tal, mas há essa questão que é fruto também de um raciocínio que nós temos na hora, né? A gente pensa na hora da mensagem, a gente entende que o Espírito Santo intervém também, e no meio da mensagem ele entra e com as nossas palavras mistura as dele. Porque o pregador achar que ele, 100% que ele fala é palavra de Deus, é uma pretensão muito grande, né? É uma soberba muito grande achar que é o oráculo de Jeová, a boca do Senhor, né? No sentido assim, pleno. Não é, irmãos. Nós muitas vezes falamos daquilo que é das nossas convicções, que nem sempre de fato, biblicamente, assim, a gente corta certo, né? Como diz a palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. E se manejar na verdade é cortar, que ele corta a incisão cirurgicamente, né? Exatamente. Então nem sempre a gente acerta aí, mas a gente entende que Deus fala através da nossa exposição quando a gente usa a Bíblia Sagrada. E aí eu coloquei aqui, ó, veja bem, algumas divisões. É algo muito simples, tá vendo? Não tem nada muito elaborado e técnico não, mas para eu me nortear. Então desde que eu falei eu tentei falar porque o justo sofria, desde que entrou o pecado no mundo, né? Romanos 5:12, se instalou o sofrimento. Então eu dei uma pincelada, antes eu dei uma introdução, na verdade,
na mensagem, né, sobre a questão do dilema da humanidade, sobre o sofrimento daquela pessoa que muitas vezes diretamente não fez nada para sofrer, e muitos que fazem coisas ruins não sofrem imediatamente também. E aí eu coloquei aqui pontos, tópicos, né? É isso aqui que a gente estava discutindo na aula passada. Então, o pecado afetou 5 áreas da nossa vida. E aí eu falei sobre essas 5 áreas: a teológica, a psicológica, a sociológica, a ecológica, a biológica e a ecológica. Dei uma pincelada sobre a história de Jó. Então, a história de Jó, 5 fontes de sofrimento, né? Pecados diretos, pecados coletivos, ação maligna, ação de Deus também, uma fonte de sofrimento que nós temos. E existe uma quinta que eu nem falei lá e nem escrevi aqui também, mas há também uma fonte misteriosa que a gente às vezes não identifica, nem como um pecado direto, nem como um pecado coletivo, nem como ação de Deus, nem como ação do diabo. Tem uma quinta aí que é o quinto elemento, né? E aí a gente também considera isso. O drama de Asaf, Salmo 73, sobre a questão dele avaliar o sofrimento dele como sendo uma pessoa justa e do injusto. E aí coloquei outra referência aqui. O Evangelho implica sofrimento, então a gente precisa trazer essa realidade. As bem-aventuranças do reino de Deus, que justamente quem é feliz, segundo a ótica bíblica, é aquele que sofre por causa das coisas que são boas, justas, corretas, por causa do nome de Deus. Então a bem-aventurança é aquele que sofre perseguição por causa do nome de Jesus, disse ele mesmo, né? O consolo é certo, então a gente não acaba na melancolia, a mensagem, na tristeza, no desânimo, né, irmão? A gente, apesar de não entender algumas questões, mas a gente apresenta na mensagem como essa, que Deus de fato é aquele socorro bem presente na angústia, é aquele que está conosco nesse sofrimento, e ele sofre ou seja, ele se compadece, ele sofre com a gente. Quem está sofrendo na realidade nessa história é Deus. Quem sofreu mais é Deus, inclusive enviou seu próprio Filho para morrer por nós, por causa do pecado humano. Então, nenhum sofrimento é capaz de nos separar do amor de Cristo. Então, o cristão que entende o Evangelho, o sofrimento não é motivo de afastá-lo da presença de Deus, pelo contrário, é aqui que ele se agarra mais ainda na esperança, né, no socorro de Deus. O sofrimento não nos deve nos deve ser estranho. Então, 1 Pedro 4:12 ao 14, onde a gente precisa entender que nós não seremos blindados por Deus, que a gente espera assim, a gente nem se importa e acha até normal que todo mundo sofre, os outros sofram, e que vem a calamidade na vida dos outros, mas quando vem na nossa vida, aí a gente fica surpreso, né? Nunca pensei que isso ia acontecer comigo. Por que não, cara pálida? Verdade. E aí o diário de uma xícara, que era uma ilustração, que eu ia, no caso à noite eu não consegui, de manhã consegui, pelo tempo, né? Consegui colocar ela, e uma ilustração então, para fechar a mensagem. E aí fiz uma conclusão, não lembro se fiz um convite para nós orarmos à noite lá, os irmãos que estavam, me lembro se eu fiz. Mas aqui então, basicamente é uma orientação para um sermão, irmãos. É isso que a gente deve fazer, minimamente se organizar, para que a gente apresente algo que seja estruturado, que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim, né? Que tenha sentido. Então, até os irmãos, se puderem contribuir, fique à vontade. E se lembram da mensagem, claro, se ficou algo assim claro para vocês, ou qual foi a mensagem, pronto. Então, tem 4 irmãos aqui que poderiam me ajudar, né, irmão Antônio? Não viu? Vocês poderiam me ajudar na questão da mensagem, e aí assim, falem sinceramente, fala, André, não lembro, pronto, não tem problema, não lembro da mensagem que eu preguei no domingo passado, mas se de repente vocês quiserem dar uma contribuição assim, rapidinha, só para a gente saber se de fato atingiu o objetivo de passar alguma mensagem, alguma, mínima, alguma coisa, irmão, tu tem a falar? Só com o advogado que vai falar, não quer falar? Não é questão da mensagem. Eu vejo assim, olha, domingo pela manhã eu estive numa igreja pregando, e o bispo falou para mim assim, varão, eles vão ter uma assim, eu nunca quero ir no Coliseu para entrar na sua mensagem. Sim. Coliseu de Roma. Sim. Porque lá muitos cristãos morreram, devorados. Eu pensei, eu sempre tive vontade de conhecer o Coliseu. Eu também. E nós fomos lá ver, porque ali morreu os heróis da fé. É algo histórico, né? Faz parte da história. Agora, diante disso,
um querendo não ver e eu querendo ver, eu vejo que muitas das vezes, quando a gente se prega, não a sua pregação, mas às vezes a gente coloca a nossa vontade, Exato. a nossa sociologia, o nosso convívio, a nossa casa, o nosso casamento, tudo nosso trabalho, acreditando que é o melhor. Exato. E às vezes não é. Então, por isso que eu estou aprendendo, né? Eu aprendi lá na sua palavra, né? Mas eu vejo que sempre quando a gente está na palavra, sem emissão de fora a palavra, né? A gente tem sucesso. Sim. Entendeu? Nesse sentido que eu quero dizer. Porque o que para mim parece ser posto para o outro não é. Entendi. Você falou. Eu acho que eu entendi, sim. Não entendi. Sim. É nesse sentido. Eu não entendi. É a proporção. O que para um parece, por exemplo, é a questão do problema. Isso. O que para mim parece ser um problema, às vezes o pastor Antônio Braga, ele, não, isso aí é só mais uma passagem. É que aí entra opiniões mais de cunho particular, né? Opiniões, gostos, forma de você enxergar as coisas, importância, prioridades e tal. E aí a gente tem que tomar cuidado. Há um espaço para na pregação você talvez colocar um ou outro, sim, mas a gente precisa ter muito cuidado para não tornar a nossa opinião como sendo uma régua e uma regra para todo mundo, né? E colocando aquilo como absoluto. O absoluto para nós é a palavra de Deus exposta. E mesmo assim, ela se relativiza muitas vezes dependendo da minha interpretação. E a gente deve evitar, de fato, ao máximo, estar em um púlpito para, às vezes, falar das nossas preferências, nossos gostos e tal. A gente tem que procurar mesmo expor a palavra de Deus, né? Tentar passar aquilo que nós entendemos a respeito do texto bíblico proposto, do tema proposto. E ao máximo, então, nos excluirmos. Neutralidade é impossível, ninguém é neutro, amado. Professor não é neutro, pregador não é neutro, ninguém que fala é neutro. Há sempre uma chamada cosmovisão, um entendimento de mundo que nós temos para nós passarmos aquilo que nós estamos passando, né? Ao nosso ponto de vista, às nossas limitações, às nossas preferências teológicas também, nossas linhas de raciocínio teológico. Mas ao máximo que a gente puder, a gente deve então ir deixando essas coisas e procurar expor a palavra de Deus com a maior fidelidade possível, segundo o nosso entendimento. Então, é essa a questão. Mas assim, a minha preocupação é que, no caso, no domingo, e a minha preocupação em todas as ministrações e as aulas, inclusive, porque a aula e pregação, para mim, é muito semelhante, né? Como a gente está falando de organização, de estrutura, de tema, de começo, de meio, de fim, e de desafio, que seria o final da aula. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma breve análise, e até tanto quanto superficial, do Isaías capítulo 53, dos 12 versículos praticamente, né? Sobre o sofrimento de Cristo. A gente está falando de cristologia, e aí eu peguei aqui quase que versículo por versículo e fui extraindo algumas questões. Então isso aqui é aula, então a aula precisa ser organizada também. Toda exposição precisa ser organizada, toda aula, pregação. Se a gente quer levar a pessoa a um certo entendimento, se a gente quer desenvolver alguma ideia, nós precisamos ser organizados nisso, né? Nós precisamos saber, inclusive, o que nós queremos passar, o que eu quis passar com a pregação de domingo, tanto de manhã quanto à noite, sobre essa realidade do pecado. Inclusive que a Bíblia não dá uma resposta final e às vezes satisfatória, né, para as nossas perguntas e dilemas que a gente tem sobre o sofrimento nessa vida. O porquê que Deus não intervém, porquê que Deus deixa que pessoas boas sofram, e uma série de entendimento que a gente, às vezes é meio nebuloso, é meio confuso na nossa cabeça. Mas no mínimo, se as pessoas, depois de me ouvir, ficaram pensando nessa realidade, foram procurar mais ainda textos bíblicos, se sentiram de alguma maneira confortadas, embora não tendo as respostas que as satisfazessem os seus dilemas e perguntas, mas pelo menos que elas soubessem que há um Deus que se preocupa com elas, há um Deus que intervém sim, né? Senão o negócio ia estar pior ainda, que há um final ainda, por Deus prometido, uma esperança futura, né? Que nessa vida, embora a gente passe dificuldade, e quem passa dificuldade e prova, parece que é uma eternidade, e a gente nunca despreza dificuldade na vida de ninguém,
isso aqui é o tipo de letra, isso aqui é muito fácil, se fosse ele na minha pele, se fosse, olha só, os irmãos do Coliseu morriam e tal. Não, amados, a gente não despreza a dificuldade na vida de ninguém, embora aos nossos olhos ela seja simples. Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história, cada um sabe onde o calo aperta, né? Então a gente também não pode ser insensível diante da dor das pessoas, embora a gente julgue, nossa, que coisa, né? Fútil, banal, né? Fazer o quê? Orar pela pessoa, vamos compadecer. Para ela, de repente, é a dificuldade. E pimenta para alguns nos olhos dos outros não arde tanto, não é? Tem gente que acha que, não, rapaz, isso aí não é nada não. Eu que passei pela dificuldade, dor de dente, 3 horas da madrugada, num frio, inflamado, isso não é nada, né? Você não tem noção que eu passei com câncer. Mas a gente não compara essas coisas, amados. Sofrimento é sofrimento. E quem está no sofrimento e na angústia, cada hora parece um dia, cada dia parece um ano, cada mês parece uma eternidade. Não, amado, segura aí. Deus vai te dar a vitória daqui um pouquinho, até o final do ano Deus vai te dar, mas falta 6 meses ainda. 6 meses para quem está na angústia, no olho do furacão, é uma eternidade, né? Então são coisas que a gente, às vezes pela insensibilidade, a gente começa a lidar de uma maneira inadequada, tanto com a nossa vida quanto com a dos outros. Pode dizer, meu amado. Posso fazer uma colocação? Assim, uma palavra dessa que coloca as pessoas para pensar, ou de certa forma ela vem com uma certa correção de atitudes e de hábitos no geral da igreja, né? Isso quando é um pastor, um pregador que vem de fora da igreja e ele toca nessas feridas, toca nesses assuntos, a pessoa, nossa, é Deus falando comigo. Agora, se é da igreja, um local, olha, está expondo meus problemas. Então, esse tipo de colocação, dependendo de quem traz a palavra, é interpretada pelas pessoas dentro da igreja de uma forma eu diferente. Sei. Quando é de fora, é de Deus. Entendi. Quando é da igreja, está me expondo, está falando dos meus problemas. Eu fui falar com o pastor, olha lá, ele usou meu problema como uma pregação. Às vezes incomoda. Às vezes, o que acontece? O ouro de fora é melhor do que a prata de casa, né? Brilha mais. Não é nem tudo que brilha é ouro, né? Mas essas palavras são as melhores. Sim. Sabe por quê? Do qual? Essas palavras de reflexão. Ah, sim. Porque você sai do culto e aquela palavra fica no teu Claro. coração e na tua mente a semana inteira. Então ela está fazendo efeito, porque não basta você ouvir a palavra, você tem que colocar em prática o que você ouviu. E às vezes a gente carrega para a vida toda uma mensagem que a gente... Exato. Na verdade, irmãos, eu fico preocupado no nosso meio, que é o nosso meio pentecostal, onde nós enfatizamos demasiadamente mensagens de cunho emocional, onde na hora a pessoa se acaba, chora e desmaia, e arrebatada, e aquela coisa toda, mas acabou a mensagem, parece que apagou o interruptor, tirou a força, né? O fogo assim, é de gás o fogo, não é nem lenha não, o negócio não é... Fogo de jornal. De jornal, isso. Aquele balão galinha, lembra de que a gente fazia? Então assim, a mensagem, o culto inclusive, precisa ser racional, é o que diz Romanos capítulo 12, né, verso 1 e verso 2, o culto precisa ser racional. A pregação precisa ser, como a irmã disse, reflexiva, essa que a gente guarde não só no coração, que mexa com as emoções, mas que transforme o entendimento, que seja algo que seja explicado, algo que aquela questão, Deus falou comigo, o que Deus falou comigo? Falou isso, isso e isso, claramente, eu carrego isso comigo, né? Na semana, na vida e tal. Então a gente precisa entender que a mensagem precisa ter um objetivo, o pregador precisa saber onde ele quer chegar, onde ele quer levar as pessoas com aquela mensagem, com aquela proposta. Eu preciso saber onde eu quero levar vocês com a aula de hoje. A gente precisa ter, né, o foco, o objetivo, um alvo a ser alcançado. Nós precisamos ser como Deus é, proposital, irmãos, intencional. Deus ele tem uma intenção em todas as coisas que Ele faz e o que Ele fala. Deus tem um objetivo certo, Ele acerta na mosca, no alvo. Ele não erra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, vai exatamente na divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a espada de Deus, ela vai lá
onde tem que ir exatamente, não erra. Deus não manda recado, Deus fala no íntimo do ser humano, Deus fala individualmente com cada um segundo as suas demandas, as suas necessidades. Deus não tem dificuldade na comunicação, Ele fala claramente, de uma maneira muito objetiva, muito simples, onde todos podem entender. Deus não fala em mistério, amados, tá certo? Irmão, é tão profundo que eu tenho que falar para vocês aqui que é mistério. Que raio de Deus é esse, amado, que vem para confundir as coisas? Não é Deus de confusão, é Deus de paz, né? Aí vem aquelas profecias, aquelas profetadas assim, na transversal, e falou 1 quilo e a pessoa não entendeu 1 grama de que Deus quis passar. E a mensagem às vezes é a mesma coisa. O nosso pregador falou 50 minutos, 1 hora, mas assim, né? Tão profundo foi que eu nem compreendi direito. Como assim? Uma coisa muito errada nisso. Então a gente precisa entender, e a gente precisa entender que a mensagem, ela precisa então ser no mínimo objetiva. E aí a gente deve dar essa conclusão, que na verdade é a aplicação, né? Ou é aquilo talvez que a pessoa guardará, é a conclusão. E aí a gente percebe aqui, ó, como deve ser a conclusão: apontar o objetivo específico da mensagem. Então tem que apontar o objetivo específico da mensagem. Deve ser clara e específica a minha conclusão, né? O resumo do sermão, deve ser em poucas palavras, certo? Então, resumindo, como a introdução ela é em poucas palavras, em 5 minutos, a conclusão também deve ser em 5 minutos, ou até menos, né? A semelhança. A aplicação tem que ser direta à vida dos ouvintes, tá? A conclusão, né? Tem que ser essa aplicação direta à vida dos ouvintes, algo que seja prático, que ele possa executar logo após. Tem que ser pequena, tem que ser um negócio breve, resumido, sucinto, e aí tem que fazer um desfecho inesperado, tá bom, amado? A gente precisa ter essa consciência aqui. Olha só, na leitura: logo, uma boa conclusão deve proporcionar aos ouvintes satisfação, no sentido de haver esclarecido completamente o objetivo da mensagem. É preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido. É preciso colocar um ponto final naquilo, né? Que ele acabe de fato. Não deve pregar um segundo sermão em nome do Senhor Jesus. Não faça isso, pelo amor de Deus. Acabou a mensagem, acabou. Não queira repregar. E nem quem estiver dirigindo o culto, amados, depois do pregador, queira falar mais nada, né? Não queira pregar de novo. Aí você mexeu aí com a vida. Foi. É horrível, irmãos. Não se deve fazer isso. Se o cara já pregou, desculpa, o cara, o mensageiro de Deus, Deus pregou, não queira pregar de novo. Já foi pregado, né? Às vezes o dirigente do culto lá, quem quer que seja, quer falar ainda em cima da mensagem mais 5, 10, 15, 20 minutos. Isso é horrível, isso é antiético. Isso é esteticamente feio, inclusive, já foi pregado. Então, fica aí a hashtag fica a dica. E aí tem também, além da conclusão, tem um chamado apelo, que eu não gosto da palavra apelo, mas é o que se usam, né? E para mim é um convite. Um esforço feito para alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. Ao fazer o apelo ou convite, os pronomes se tornam muito importantes. Use os pronomes vós e nós, inclua-se nele. Apelo não é apelação, olha só. Então, quando a gente faz lá o convite, inclusive nós devemos nos incluir nesse convite, porque a mensagem também deve servir para nós. Então, quando a gente faz um desafio, um convite, né, para as pessoas, nós devemos nos incluir nisso, porque na verdade é o Espírito Santo que convida a todos, inclusive o mensageiro, para se colocar debaixo daquela palavra e ser por ele, por Deus, pelo Espírito Santo ministrado. Então há 2 tipos de convites ou de apelos: o para a conversão ou a reconciliação, né, após a mensagem, que é dirigido aí às pessoas não crentes e aos afastados, e existe o convite para a igreja, né, que é para a restauração. Então, após a mensagem, deve-se fazer aí o convite ou o apelo. Como deve ser o apelo? Deve ser dessa forma, convidativa, nunca constrangedora, tá bom? Então, convidativa, voluntariamente, não constrange ninguém, não aponte ninguém, não olhe excessivamente para alguém especificamente. Faça um convite
geral, né? Deixa a pessoa bem à vontade. Se ela quiser vir à frente, amém, será intercedida, será feita intercessão pela vida dela. Mas se não quiser, irmãos, a bênção dela não está condicionada a ela vir à frente. E tem um negócio horrível que a gente percebe, que se a pessoa não vir à frente, parece que Deus não vai abençoar, se ela ficar no lugar dela, né? Então é um convite que se faz, deve ser dessa forma não constrangedora, que deixa a pessoa à vontade. Se quiser vir, amém. Se não quiser, no seu canto, interceda da mesma forma. Deve ser impactante e direto esse convite, não forçado ou prolongado, porque tem gente que insiste tanto, fica um negócio, né, até chato, e deve ser logo após a mensagem. No apelo, você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Isso são sugestões. Viu, Paulo? Sim. Só, permita só um segundo aqui, que tem um pastor, e o apelo tem que ser positivo, né? Isso. Teve um pastor que tinha um bêbado na igreja. Bebum? Bebum. Tá bêbado. Aí o pastor falou assim, pregou, tal, em céu, inferno. Quem quer ir para o inferno aqui? Né? Levanta a mão. É uma pergunta. Aí o bêbado levantou. Pastor, acho que é só eu e o senhor. Acabou os dois, né, mano? Então, é melhor fazer um convite positivo. Positivo. Né? E são perguntas assim, que são desnecessárias. Poxa, quem quer ir para o inferno? Mas a observação que eu coloco aqui, nessa o apelo, muitas das vezes a mensagem ela foi maravilhosa para aquela pessoa. Ela talvez não tivesse ouvido uma mensagem igual aquela até então. Sim. Ela está ali, que ela vai chegar em casa feliz da vida, poxa, no próximo culto eu volto. Aí vem um apelo forçado, um apelo muito forçado, e ela fica chateada. Constrangedor. Que ela perde tudo aquilo que ela Exato. Aqui é o desfecho da mensagem, e aí o convite para que essa pessoa, se quiser, se sentir à vontade, né, levante sua mão, tome uma decisão para se reconciliar e etc. E aí tem algumas sugestões, tudo isso aqui são sugestões que nós estamos propondo, tá? Não é nada assim, regra rígida. Então pode propor para essa pessoa levantar as mãos, ir à frente ou vir à frente, né? Ficar em pé, procurar uma igreja mais próxima, talvez ela não queira ali naquele exato momento, mas deixe essa oportunidade, né? Que ela procure uma igreja mais próxima da sua casa. Pregue sempre, irmãos, uma possibilidade dessa pessoa ela aceitar a Cristo e não constrangê-la a ser inclusive naquela igreja. Nós não ganhamos ninguém para as nossas denominações, nós não ganhamos ninguém para nós, nós nem mencionamos a placa da igreja em nenhuma mensagem. Eu achei muito interessante, a madrugada passada, que eu não durmo mesmo, então vamos conversar, né? E aí uma jovem que fui líder dela alguns anos atrás, ou bastante tempo atrás inclusive, era adolescente, e aí ela mandou uma mensagem, que ela postou alguma coisa no Facebook, aí eu respondi, ela me chamou no privado, no Messenger, e aí pedi para ela me chamar no WhatsApp, nós começamos a conversar. Ela falou, André, você sabe que eu estou afastada e tal, e etc, e tá assim, tá assado. E eu comecei a falar, porque eu conhecia muito bem a vida dela, e tem hora que a gente fala por revelação e tem hora que a gente fala por saber das coisas. E aí que está a imaturidade da igreja, né? Porque a Bíblia diz, em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então assim, eu não quis nem entrar, mas há essa realidade que muitas vezes nós que conhecemos as pessoas, às vezes não temos tanto crédito. Em certo sentido, isso é errado das duas partes. É preciso saber se essa pessoa não tem crédito mesmo, ou se a pessoa é imatura a ponto de falar, não, o melhor mesmo é ir fora, é o desconhecido e tal. Né? Aí alguns pensam assim, mas Jesus não disse que o profeta não tem honra na sua própria casa? Então, mas não precisa ser na minha vida. Não precisa ser comigo. Tá certo, mas eu penso o contrário, que na minha vida, Jesus disse que é uma realidade, mas na minha vida não precisa ser assim, não deve ser assim. Então o que acontece? Mas aí então eu conhecia e eu falei para ela, o que você experimentou foi uma espécie de religião, não foi evangelho. Eu sei das dificuldades que você passou na sua juventude e tal, e etc. E ela falou, André, mas hoje eu fui em uma reunião que tiveram, informal, né? Ficamos lá falando quase 1 hora de Jesus, não foi citado o nome, placa de igreja, foi uma coisa assim fantástica.
Então eu falei, então o evangelho é isso, é compartilhar a palavra de Deus. Então muitas vezes, amados, nós fazemos tudo errado no sentido de que só temos que pregar a palavra de Deus, mais nada, né? Ficar apontando muito placas de igreja, falando da nossa igreja e enfatizando essas coisas que para nós e para Jesus isso é fútil, isso é a mensagem, é apresentar Cristo, é deixar essa pessoa à vontade, que se ela quiser ir para qualquer igreja, e recomende que ela vá para uma igreja mais próxima da sua casa. Se você tem um amigo pastor, recomende esse amigo pastor, essa igreja, né, amados? Nós precisamos ter um reino mais, uma visão de reino, uma visão mais abrangente, uma visão que Deus, Ele salva, e não é para a nossa igreja, para a nossa denominação, para nós. Ele salva para o seu reino, e é Deus que vai direcionando a vida das pessoas. Pô, André, eu estou indo em tal igreja, amém, irmão? Ainda que eu falo, nossa, mas, poxa, podia ir para outra, não? E eu lá sei, meus amados, né? Tem uns que eu, rapaz, mas eu me contenho, amados, eu me contenho. 99% dos crentes, dos cristãos, infelizmente, eles praticam isso. Proselitismo seria, né? Então fazer um prosélito, que coisa ruim. Então a gente deve aí deixar esse convite, procura a igreja mais próxima, ou propõe até para conversar com o pastor em outro momento oportuno, né? Então se é o pastor que está pregando, deve deixar também essa porta aberta aí. Tudo bem, meus queridos? Concluímos aqui uma proposta nossa de falar de toda a mensagem do começo ao fim, desde a escolha do texto, estruturação, introdução, exposição, tema, desenvolvimento, corpo, conclusão, apelo e convite e tudo mais. Diga aí, irmão. Se pode ficar em pé, a hora que está a mensagem, é conveniente falar, tem pastor que pede para ficar em pé, ficar sentado, há alguma diferença nisso aí? Como eu disse, são sugestões. Se são sugestões, pode ser seguida ou não. Aqui são sugestões diante de diversas ocasiões, né? E a pessoa precisa ter a sensibilidade. O que a gente tem que saber aqui nessas sugestões é que a gente precisa ter a sensibilidade, não ser inconveniente, constrangedor, tá certo? Então é isso que a gente precisa, identificar se é necessário algum deles, ou então nenhum desses. De repente não é preciso, entrega a palavra de Deus, ora pelo povo e está tudo certo, né? Então a gente só está sugerindo aqui algumas atitudes e tal. Tudo bem, meus queridos? Vamos para o capítulo 3, tipos de sermões. Vamos lá? Tipos de sermões. Nós vamos entrar então nessa questão de 3 tipos de sermões que nós temos, né? Aí. Tradicionalmente encontramos praticamente em todas as obras homiléticas 3 tipos básicos de sermões. Temático, cujos argumentos, no caso de divisões, derivam, né, do tema independente do texto. Então assim, é o tema, o sermão temático vai tratar do assunto, tá certo? O assunto é mais ou menos o que eu é um versículo e pega do tema daquele versículo, é isso? Você pode escolher aliás, tem que escolher um texto independente do topical, temático ou expositivo. É um texto, você escolhe um texto. O texto pode ser um versículo, uma passagem toda, um capítulo todo. Só que aqui você vai abordar o tema. Qual é o tema que eu escolhi em 1 Pedro 2, 18 ao 25? Então eu peguei um texto, 18 ao 25. Só que eu não expus esse texto, como a gente vai ver como é o expositivo. Eu tratei do tema, então eu tratei de Gênesis praticamente até o Apocalipse, abordando o tema em toda a Bíblia, né? O tema é esse, por que o justo sofre? Então lá desde que entrou o pecado no mundo, Jó, Asaf, Salmos e tal, né? Novo Testamento e até o Apocalipse literalmente. Então assim, o temático é onde eu abordo o tema. Qual é o tema? Por que o justo sofre? Em forma de pergunta ainda. E se eu fiz uma proposta de tema em forma de pergunta, eu preciso no mínimo trazer algumas respostas, tá certo? Então tem a afirmativa, né? Olha, o justo sofre. Então tá bom, então você afirmou, então vá trabalhando nessa afirmativa sua, né? Então o temático é aquele que trabalha o tema, tá certo? Não se limita apenas ao texto ali, ele é o tema que o texto traz, só que a gente aí passeia mais ou menos pela Bíblia, não é salada. Não é começar em Abraão e acabar lá em sei lá quem, né? No sentido desgovernado, sem propósito nenhum. Não é a salada, não é o VCC,
Para quem estava na hermenêutica vai saber sabe o que eu estou dizendo, né? Não é aquela salada onde você fala de tudo e desconexa, sem conexão nenhuma, de uma forma desconexa. Então vamos lá. Esse a gente vai trabalhar depois, tá? Um por um, só estou dando aqui a pinceladinha. Então o temático é aquele cujos argumentos derivam, né? As divisões resultam do tema independente do texto. O sermão textual, cujos argumentos, as divisões são tiradas diretamente do texto bíblico. Eu dei um exemplo para vocês de Lucas, lembra? Do Lucas, deixa eu ver. Rapaz, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem até algumas coisas que a gente pode aproveitar aqui, ó. Ô irmão, a minha Bíblia, se vocês tirar os sermões, ela vai ficar fininha, porque é só papel que tem dentro. Eu disse assim, a palavra é a boca de Deus, fica rolando papel na boca de Deus, olha. Meus irmãos, que é terrível. Então, olha só, eu peguei o texto de Lucas capítulo 15, verso 25 ao 32, né? E aqui eu peguei, o textual é do texto, eu vou tirando. Então, por exemplo, eu tirei do texto, eu peguei o que vinha antes, né? Da parábola do filho pródigo, que, como eu disse para vocês, são 3 parábolas em uma só, contada por Jesus, que é da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, exato. E aí eu peguei e fui tirando do texto. Então você vai tirando do texto os pontos, as divisões, tá certo? Então eu falei sobre o filho mais velho, sobre o pai, né? Sobre as atitudes. Então você vai tirando do texto as divisões, os tópicos no caso, tá bom? Esse seria o textual. E os argumentos e as divisões são tiradas diretamente do texto. E o expositivo, sermão expositivo, cujos argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. O que, por exemplo, eu vou pegar uma só e vou tentar, porque cada isso aqui pode virar um expositivo, pode virar um textual, aliás, é um temático, né? Pode virar um textual ou um expositivo, tá certo, amados? Então eu posso fazer isso, é a forma de abordar, é a forma de apresentar que eu vou escolher qual delas, né? E aí o que acontece? Por exemplo, se fosse expositivo, eu pegaria esse texto todo e traria versículo por versículo o significado, a exegese, a extração, traria o sentido, o que o apóstolo Pedro quis dizer, né? Os termos, inclusive, originais, é algo um pouco mais trabalhado, um pouco mais profundo. É preciso se conhecer todo o cenário, a questão teológica, a questão hermenêutica, a questão histórica, geográfica, arqueológica, cultural. Então o expositivo, ele demanda muito mais conhecimento e domínio de todas essas áreas, né? Ele é mais preferido, essa forma de exposição, pelos irmãos históricos, né? Os presbiterianos, os batistas, eles têm mais essa característica de trabalhar de uma maneira mais teórica, mais detalhada o texto. Então o expositivo é isso, onde eu trago, aí fica no texto ali. Então eu vou trabalhando versículo por versículo. Você pegou 10 versículos, a passagem toda, então você vai trabalhando, né, um por um, tá certo? Até chegar ao desfecho, e você se limita então àquele texto, que é rico, é a palavra de Deus, né? Agora, poucos preferem isso, porque de fato, amados, isso é preciso que você tenha um conhecimento bom e domine essas áreas que eu falei: cultura, cultura bíblica, línguas originais e geografia, né? Então são coisas aí que são trabalhosas e tal. Poucas pessoas fazem isso. Desculpa. Quando tem esse texto assim, o pessoal vai te falar, mas eu tirei em grego, está escrito isso, não é? Então, mas precisa dominar o negócio, né? Precisa dominar, porque o que a gente vê, gente que lê uma palavra em grego, aí viu o significado lá e já acha que domina a língua, né? Exército em grego fala que isso. Palavra. E a gente ouve às vezes algumas coisas que de fato não são. Por exemplo, amados, vocês já ouviram falar João, lá no capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Alguém pregar sobre aquela passagem onde 21, né? Capítulo 21, no finalzinho de João, capítulo 21, onde Jesus reencontra Pedro lá na pescaria, e aí os dois se encontram lá no meio ou diante da fogueira, e aí Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas mais do que esse? Ele responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Já viram alguma mensagem sobre essa? Trazendo que ali tem o amor ágape, o amor filho, né? E tal. E aí, porque de fato no original está lá, né? Quando a partir do verso 15, Jesus ele pergunta:
Simon Petrus, Ruios, Ionan, Agapes mi, então está lá no original, né? Sim, Senhor. Kyrios, tu roidas, Kyrios, então aí, verso 16. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo, apacenta as minhas ovelhas. Então no original está lá. Disse segunda vez, Deuteron, né? Logos, Simão, Ruios, Ionan, Agapes mi, então está Agapes. Aí chega no 17, está lá Fileu, não é Agapes, é Fileu. Aí Simão responde: Filis, tu sabes que eu te amo com amor, filos, não ágape. Aí vão fazer, olha, tá vendo, amor ágape é o amor de Deus. Não, amados, no original não é assim. Então quem falou isso estava equivocado, não conhecia a gramática profunda, não é? Quando a gente estuda a língua em si, não estou falando nem na questão teológica, a língua, não há essa possibilidade. Quando a gente pega o texto, é por isso que eu falo, tem que dominar as coisas. Não é porque você ouviu e tal e transfere isso, né? Então falam-se muita coisa, pega-se dos originais, mas são pessoas que não estudaram a língua, não estudaram a fundo aquela passagem, o termo lá. Então essa que é a questão. As pessoas muitas vezes elas querem propor algo que elas não têm condição de fazer, né? Querem expor algo que elas não entendem de fato. E aí se prega muita besteira, como por exemplo foi o caso da hermenêutica, onde a gente pegou a parábola do bom samaritano, onde as pessoas expunham de uma forma alegórica, né? E não, eles não entendem as formas, as escolas de interpretação, a alegórica, a simbólica, a literal. Então é preciso dominar as coisas. Não é fácil expor a palavra de Deus, amados. Não é uma tarefa para preguiçosos, para gente omissa, para aventureiro. É para gente que leva a sério o negócio, gente que se prepara. É lógico que a gente vai amadurecendo, a gente erra aqui, corrige lá, amadurece, né? Isso é fato, ninguém nasce pronto. Ninguém vai pegar a sua primeira, segunda, terceira, quarta, 10ª pregação e vai ser aquela maturidade. A gente vai corrigindo as coisas. O que a gente defendia com unhas e dentes há tempos atrás na pregação, hoje a gente fala, não é mais assim. Eu entendi, eu cresci, amadureci, não tem problema. Então isso é até bom, a pessoa vai evoluindo, né? Em todas as áreas, inclusive na compreensão bíblica, na exposição, e não tem problema nenhum. Só gente que é arrogante, só gente que tem problema e é orgulhosa, que não quer às vezes voltar atrás. É assim, o que eu falava 10 anos atrás, exatamente eu falo hoje. Tem alguma coisa errada. Ou então a pessoa já era absoluta lá 10 anos atrás, né? Ou era essa pessoa que se fechou para o aprendizado e eu sou assim, não mudo. O que quer dizer eu não mudo? Quer dizer que é absoluto. Quem não muda é Jesus, irmãos. Ele não muda, não precisa. Nós precisamos, né? O que tem até um pensamento que diz que o que eu falo agora, eu prefiro ser, como que é? Meu Deus do céu, o poeta disse. Deixa eu ver se eu lembro aqui. O que eu falo agora é justamente o contrário do outrora do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Ah não, né? É outro cara, deixa eu falar. Então, vamos aqui. É uma verdade ou não é, irmão? É ou não é? Então, quer dizer, não tem, a gente fala hoje o que a gente... E é o contrário do que a gente falava atrás. Então a gente está se aperfeiçoando. Não, mas você comentou um pouquinho antes aí, que a gente prega o que a gente ouve. Repassa. Repassa. Repassa e repassa, é a brincadeira. Só que o pessoal repassa o errado da pregação. Isso. Ele não repassa. O certo seria repassar no ensino. Exato. Né? Então houve tanta coisa lá em cima da pregação. Bobagens. E repassa a bobagem. Isso, sem conferir. Claro, mas nós aprendemos uns com os outros, nós aprendemos com os pregadores, né, e tal, e a gente utiliza. O que é a pregação? É fruto da minha pesquisa, do ensino, do que eu ouvi, do que eu li, né, das conversas e tal. Só que a gente precisa passar tudo isso de uma maneira que eu sou responsável pelo que eu estou passando. Eu tenho que saber que se eu ouvir de fulano, mas o professor André falou no sábado na escola teológica, aí domingo você vai passar, a responsabilidade é tua, não é minha, não me põe no meio, nem Deus. Nem põe Deus no meio, nem eu. Não cite meu nome. Eu citei seu nome. Aí, ó.
Me complicou ou não? Eu citei. Me complicou. Não, eu me lembro, no nosso evento aqui sábado, eu te dei um cutucão, né? Eu falei, sim. Aí, ó, tá diferente do que você ensinou. Você vem e percebe, né? Eu falei, ó, esse pregador aí é apóstolo ainda, né? Tá ensinando. Rapaz, mas a mensagem até que foi boa? Não, foi boa. Foi boa. Não, mas se a gente analisar porque a gente que a gente vai refinando, apurando a nossa... Não, estava certa a pregação, mas vocês se lembram que o apóstolo falou assim, há uma promessa na Bíblia. Isso, né? Crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E nós já aprendemos que isso não é uma promessa. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Exato. Mas olha que coisa interessante. Mas a gente vai pregando depois. Mas olha que coisa interessante. A gente já vai criando esse ouvido apurado, né? E a gente não é que a gente fala assim, agora vamos ver o que ele vai errar, não é assim. Não é. Mas se torna algo natural. É igual a questão a visão, aquela visão, aquele olhar clínico, né? Aquela questão que você foi treinado para aquilo. Eu fiz eu nem lembro que ano foi, eu fiz um curso no Senai chamado de Funilaria de Brilho, conhece como martelinho de ouro, né? Então assim, o que acontece? Até então, para mim, todo carro era perfeito, a não ser que tivesse batido o para-choque arrastando, falou, tá danificado. Então, mas aquela batida onde amassou tudo, né? Acabou com tudo. Mas a gente foi treinado lá a identificar, chamava de cabeça de alfinete. Ou seja, um pontinho amassado no carro que ninguém vê. Você pode estar olhando fixamente assim, você não percebe, tá certo? Aí depois que eu fiz o curso, eu saía do curso olhando para os carros, passava um e eu via, passava outro e eu via. Meu Deus do céu, que coisa doida. Mas porque a mente foi treinada aquilo, não é que eu ficava olhando, mas era automático, era fotográfico. Passava, parece que a mente fotografava, pá! E você já tinha tudo ali enquadrado e você ia lá nos pontos assim que ao leigo não percebia mais. É por isso que muitas vezes a gente compra as coisas, não percebe, depois chegar em casa, depois de muito tempo, nossa, olha, não vi que estava assim. São coisas imperceptíveis, mas para quem é treinado, aquilo lá o funileiro, por exemplo, falando de funilaria, nossa, o funileiro olha assim, não, esse carro aqui é pintura no original. Você olha assim, o quê? Está tudo perfeito. Não, ele reconhece tonalidades, quase que imperceptíveis, mas ele conhece a tonalidade, ele sabe se é aquela pintura no original. Quer dizer, é uma experiência que se tem, é um lidar diário, não é? Você foi treinado para aquilo. Então a pregação é a mesma coisa. Quem estuda identifica essas coisas, e quem não estuda não identifica nada, está tudo certo, não percebeu nada, não discerniu nada. Biblicamente, teologicamente está tudo certo, e muita gente fala, nossa, não tem nada a ver. Aí tem a fama de quem estuda, é frio, não é frio, a gente está vendo que não tem nada a ver com Deus, Bíblia, com o que Deus fala na sua palavra, e a gente vai ficar se esgoelando lá igual um doido? Claro que não. Vamos para o texto, ou para o sermão textual, amados? Vamos lá? É verdade, uma vez eu perguntei para Deus, Pai, Senhor, será que eu estou fria? Mas eu já sei que não é isso, entendeu? Bem-vindo aos gelados de Jeová, somos nós. Porque às vezes eu vi uma situação, a pessoa... E eu falei assim, eu não estou conseguindo ver isso. Isso, porque não faz sentido, né, Aí mano? eu perguntei, Senhor, eu fiquei preocupada. Sim, claro, Fiquei, Jesus, eu estou muito... crua, carnal, Assim, insensível. É que eu gosto mais de palavras que me colocam para pensar, Exato. de reflexão. Eu acho que essas palavras são as que mais fazem efeito, pelo menos para mim. Deveria ser para todos, né? É assim, eu perguntei para Deus, ele falou, você não ficou um bom tempo preocupada com isso. Então eu tô vendo. Passou a crise, mano? Passou, mas foi um bom tempo, assim, porque eu ainda falei pro meu marido, nossa, eu tô muito... Ai, Jesus, será que eu tô com algum problema? Às vezes fica angustiada, será que eu tô virando murmurador? Né? Não, mas eu não falava nada, assim, eu só ficava comigo e às vezes eu comentava com meu esposo, né? E eu falava assim, ai, você era feliz e não sabia. Essa primeira, eu fiquei, nossa, eu fiquei muito preocupada. Sim, eu entendo, eu sei, mãe, eu passei por isso. Estamos juntos. Hashtag estamos juntos na crise. Então tá, gente, sou normal. Então sim, acho que sim. O que acontece? De fato, amados, essa é uma realidade, porque a gente vai discernindo, a palavra é essa, discernindo,
né? Sabendo de fato o que Deus fala, o que Deus não fala, discernindo a voz de Deus. Isso é uma bênção de Deus, isso é uma dádiva de Deus, onde você pode identificar a voz de Deus. Discernimento, né? Isso, onde você sabe que é Deus falando e não é Deus falando, embora a palavra esteja sendo citada, mas nem sempre o pregador está falando o que Deus disse. Então há muita fala do homem sem o dizer de Deus. Baseado na palavra de Deus, mas ele está falando por ele mesmo ali. Não há uma base, mas há um pretexto quando se pega ela, né? Então, assim, na verdade é um pretexto. O texto, para muitos, é um pretexto. Né? Se torna um pretexto. Então, por que eu li isso aqui? Não, é só um pretexto para falar o que eu quero falar, o que eu acho. E a gente não tem esse direito de falar o que acha, e sim procurar de fato, com essa investigação cuidadosa, detalhada, nos esforçando para descobrir o que o texto está mostrando lá. Então ele está coberto de alguma maneira? Ele está coberto de alguma maneira, e a gente vai descobri-lo, né, através dessas ferramentas da hermenêutica, e aí a homilética é a aplicação disso na verdade. O sermão textual, vamos lá? Não vamos não, vamos para os nossos comerciais. Nós temos agora os nossos comerciais. Eu ia fazer aqui um marco. Mas vamos lá. Intervalo? Tem a merenda, recreio. Tá. Recreio e merenda. Eu vi um bolo.